Olá, estamos aqui mais uma vez, começando um podcast Uniprocessos. E hoje nós estaremos falando sobre o CNU, que a prova é agora, domingo. E para isso, nada melhor do que trazer a nossa querida professora Kilma Passos, siga os passos dela, hein? Ela vai dar tudo certinho, para estar falando da redação, professora, que é uma das partes mais importantes deste concurso. Né? Exatamente. Porque a redação é eliminatória. Exatamente. Não é isso? E a pontuação da redação é bem considerável, né? A redação do CNU, Banco 6 Gran Rio, né? Vai valer aí 100 pontos. É muita coisa, né, professora? É muita coisa. Bom, de qualquer forma, o que todo mundo falou por aí o tempo todo, né? Lembrando, né, que os nossos queridos alunos e aqueles que estão nos assistindo iam fazer a prova em maio. Isso, né? Isso. Bem no início de maio, ali na primeira semana. No início de maio foi adiado, obviamente, pela catástrofe do Rio Grande do Sul. Todo mundo compreendeu, mas está todo mundo ansioso. Isso. A prova será agora. Isso. Dia 18. Isso, exatamente. Quem é que está pensando em desistir dessa prova? Não desista, né, professora? São mais de 6 mil vagas. Lembrando, porque isso é importante para quem está aí nessa semana, última semana de preparação. Semana intensiva, né? Intensiva. De preparação. Preparação, gente, lembrando, né, professora, que é a preparação, sim, das matérias, revisando, mas o mais importante é a questão psicológica da pessoa. Exatamente. A pessoa tentar se manter tranquila, eu diria até mais, 60% da prova... O psicológico, né? Psicológico. Ele pode tanto derrubar a pessoa como elevar. Então vamos elevar esse psicológico? Então vamos elevar. Vagas. E 6.640 vagas, né? Então, oportunidade, assim, muito boa. Lembrando que foram ali distribuídos em 8 blocos temáticos, de 1 a 7 nível superior e o 8 nível intermediário. Sim. Então, quando se trata ali do número de vagas, o nível intermediário, que é o 8, né? Ele prevalece em relação ao número de vagas e o 7... E os 5, né, são os blocos também que apresentam um maior número de vagas também. Mas vai ter cadastro reserva. Vai ter cadastro reserva, exatamente. Então, eu estou querendo elevar aqui para o pessoal, assim, nossa, que bom. Exatamente. É importante, Claudine, nós falarmos sobre isso, Sim. Porque assim, muita gente faz a inscrição e fica desanimada. Acho que eu não vou fazer não, eu vou viajar no dia da prova, eu não vou Ou então porque adiou, participar, né, do certame. Aí o fato de ter adiado, eu já vejo isso de certa forma como uma vantagem. Bônus. Infelizmente foi por conta de uma catástrofe lá no Rio Grande do Sul, né? Porém, a gente tem que ver o ponto positivo, porque as pessoas tiveram mais tempo para estudar, né? Então, assim, essa formação de cadastro reserva, segundo aí o que se espera, é que dobre o número de vagas. Nossa, então, vamos supor que haja 790 vagas para nível médio. Então, é só você multiplicar isso aí por 2, porque eles estão com aquele processo de formação do banco de cadastro reserva. Então, consequentemente, as vagas vão dobrar. Então, você que pensa em desistir, jamais. A prova será domingo agora. Então, se organize, né? Anime-se. Anime-se, se organize para você não faltar. Então, né? Esse é um ponto positivo, né, professor? Exatamente, o ponto positivo. Agora vamos lá falar das últimas dicas para os nossos alunos e aqueles que estão nos vendo e ouvindo, né? Dicas para a redação. Tá, a gente vai ter que focar, Claudine, duas estruturas. Sim, bora. Vamos primeiro falar do último bloco, né? Que é o bloco 8, que é o nível intermediário. Professora, por que você está falando nível intermediário? É porque a banca contemplou dessa forma, ela não colocou nível médio, ela colocou nível intermediário. Então, para a gente se adequar ali ao vocabulário da banca, certo? Sim. Então, ali no nível intermediário, que é o bloco 8, né? Sim. Mais comumente o nível médio, a gente espera uma redação, porque a própria banca já colocou no edital que vai ser um texto dissertativo argumentativo. Lembrando que é SES Gran Rio. SES Gran Rio, a banca, né? Então, a gente tem certeza de que vai ser um texto dissertativo argumentativo. Que está lá escrito. Porém, a gente não tem certeza do número de linhas
que a banca vai cobrar. Por quê? A banca não elaborou essa informação no edital. Não tem. Não. Então, o que a gente vai fazer? A gente dá a dica, né, que é aquela Sim. dica padronizada para o candidato, que é para elaborar uma redação de 20 a 30 linhas quando se trata de nível intermediário. Lembrando, E Sesgran Rio, né? Sesgran Porque é o Rio primeiro também. CNU, mas do Sesgran Rio primeiro. nós já acompanhamos vários editais. Isso. Então, assim, vamos pegar aquele paradigma de cobrança, de Sim. estrutura, que vai ser de Sim. 20 a 30 linhas. Aí tem que ser naquela estrutura padrão de introdução, um parágrafo. Aí 2 ou 3 de desenvolvimento, né? Que é ali onde o candidato vai elaborar a tese e vai Certo. desenvolver. E aí, por último, o parágrafo de conclusão. Certo. Então, totalizando ali de 4 a 5 parágrafos. Por que a gente fala de 4 a 5? Porque é obrigatório um de introdução e um de conclusão. Mas aí o de desenvolvimento, a quantidade, no caso, aí vai depender da quantidade de argumento que o candidato domine para poder elaborar e defender ali a tese na redação, né? Então, assim, como o pessoal viu no edital, quando se trata de nível intermediário, Sim. vai ser algo sobre a atualidade. Então, ela pode cobrar ali alguma coisa sobre políticas públicas, pode cobrar algo sobre saúde, associando a políticas públicas também, que está muito apostando nesse negócio de políticas públicas, Certo. tanto para o nível médio quanto o nível superior, né? A gente pode pensar em violência contra a mulher, a questão da inclusão e diversidade. Então, tudo isso são temas atuais e que têm confrontado muito a sociedade. Então, a gente pensa muito nisso para o nível intermediário, né? Então, para esse nível, a gente pensa na estrutura padrão mesmo, né? A quantidade de linhas. Lembrando que a banca não contemplou essa informação no edital, por isso que a gente está fazendo dessa forma. De acordo com a experiência Isso. na banca Sesgran Rio, né? Isso. Certo. Agora, Claudine, quando se trata do nível superior, que são os blocos de 1 a 7, com vários eixos temáticos em cada um, aí a coisa já muda de figura. Por quê? Olha só. Oh, meu Deus. A gente ficava naquela, não, vamos aqui treinar o candidato para que faça aquela redação em estrutura padrão. Só que a última prova do IPEA, que foi elaborado pela banca Sesgran Rio, que é essa nossa isso, banca. nível superior, ela tinha colocado no edital que cobraria uma questão discursiva. Sim. Assim como está cobrando também no edital do CNU. Sim. E o que a gente observou e pegou como um parâmetro? Que ali a banca cobrou de 35 a 45 linhas. Então, olha só o que aconteceu. A gente vinha treinando os alunos de 20 a 30. Quando eu tive contato com a prova do IPEA, a gente falou, opa, vamos mudar. Vamos de 35 a 45 linhas. Certo. Então, resumindo, nível médio eu aposto de 20 a 30, que é a estrutura padrão, e nível superior, os blocos de 1 a 7, eu aposto que seja essa quantidade de linha, de 35 a 45 linhas. Então, você tem que ir preparado em tempo hábil, inclusive, para você fazer a sua redação ali em no máximo 1 hora. Dá para fazer rascunho? Tem que fazer Numa rascunho. hora tem que fazer, Tem que né? fazer rascunho. Porque isso é importante falar para o aluno. Isso, Porque o aluno nossa, fala e assim, como? ai meu Deus, vai dar tempo de eu fazer direto ou eu posso fazer um rascunho? Olha, as pessoas falam assim, né? Professora, eu fiz em 1 hora direto na folha. Aí, quando vão me entregar a redação, está cheia de rasuras. E vale ressaltar que Então, você tem a oportunidade de rasurar a sua redação. Isso é padrão em qualquer banca. pode rasurar. 2 vezes. 2 palavras. 2 vezes você pode. Aí, ó, rasurou, Claudinha, ó, passa um traço e reescreve da forma correta. Não precisa colocar entre parênteses. Só basta fazer isso. Então você põe um traço, não risca. Não, só um traço. Põe um traço. Isso. Escreveu errado, une. Risca Isso. e escreve une do lado. Isso. Novamente da forma correta. 2 Isso. vezes. Por exemplo, você errou 2 vezes, rasurou, né? Vamos falar, errou não, vamos falar rasurou. Rasurou. Quer Você dizer, rasurou. um risco Isso. na palavra. Você rasurou Certo. 2 vezes, o que é que Aham. você vai fazer? Você tem que ficar atento. Poxa, o meu limite aqui já era. Já era. Porque a partir do 3º erro, a banca vai contar como o primeiro. Aí já vai tirar ponto. Já começa a tirar a ponta a partir do 3º erro, porque ela vai contar como o primeiro erro. Beleza?
E outra coisa importante para falar, porque é muita dicasinha, assim, a gente vai... Vamos falar. Aí você me fez uma pergunta, assim, primordial, que é em relação ao rascunho. Eu sempre falo em sala de aula que o rascunho, eu que dei, né, esse apelido para o rascunho, é oportunidade. É verdade. Porque a oportunidade de você ver o que você errou, o que você pode melhorar e aquilo que você vai ter que manter ou retirar da sua redação. Porque quando você passar para a folha original, você não tem mais outra oportunidade. O examinador não vai te dar outra folha para você passar ali. É verdade, né? Professora. Então, primeira coisa que eu falo também, né? E o pessoal que está treinando aí desde janeiro, dezembro, mais ou menos, né? Nós tínhamos curso aqui desde novembro. Isso. Aí, com o adiamento da prova, o pessoal continuou treinando. É para treinar a redação. Professora, como é que eu aprendo a fazer a redação? Tudo é prática, tudo é treinamento. E você tem que treinar cronometrando o tempo para ver se você vai conseguir no dia da prova fazer naquele tempo que você tem ali, porque são muitas questões para você desenvolver. E a redação, você precisa de, no mínimo, 40 minutos, de 40 minutos a 1 hora. Então tem que pensar em 1 hora. Eu penso em 1 hora. Antigamente a gente falava para os meninos usarem aquele reloginho de cozinha para colocar assim 1 hora para tocar, né? Agora tá fácil, tem um celular. Então, mas não pode nem mexer no celular? Não, eu tô falando para treinar em casa. É que eu lembrei que tinha aquele reloginho de cozinha. Eu vou bonitinho aqui agora. Tinha aquele reloginho que botava assim, menino, você tem que fazer redação em 1 hora, bota aí porque vai tocar em 1 hora. Agora tá fácil pro menino, põe lá. Isso, o menino que treina em casa, o menino que treina em casa. Gente, que ainda dá tempo de treinar, né, professora? Dá tempo ainda. Dá tempo, tem aí 2 dias para fazer isso, então dá tempo. Então, professora, é importante também ressaltar. Esse negócio do tempo é muito importante, porque a pessoa acha. E o que acha que vai dar tempo e não dá, ou acha muito tempo, ou acha pouco tempo. Tem que treinar. Tem que treinar. Com o celular. O único remédio. Botar o alarme. Colocar o alarme. 1 hora e botar. Isso. E não deu. Então, para tudo, começa de novo. Isso. Tem que sempre treinar. De novo. Isso, colocar isso em prática, colocar o hábito mesmo constante de escrever. Claudine, eu tenho um aluno que fazia uma redação em 2 dias. Hoje está fazendo em 1 hora e meia. Então, para ele, falta pouco. Para ele conseguir fazer em 1 hora. Quem fazia em 2 dias, chorava, suava, passava mal. Depois acostuma. Isso, a gente sabe que a redação é o temor, né? Da maioria aí que vai fazer. Mas, assim, eu digo, não tema. Se você está estudando aquele conteúdo específico que está lá no anexo 4 do seu edital, né, de acordo com o seu bloco, não tem como você não desenvolver um bom conteúdo. Lembrando, Claudine, que lá no edital está informando que 50% da nota vai ser avaliado o conteúdo da redação. E 50%, tanto um quanto o outro, tá? Sim. Todos os blocos. E 50% vai ser a parte gramatical. Ou seja, é importante estar com a gramática em dia para fazer redação. Com Mesmo certeza. Aquele bloco que não tem exigência de gramática lá na prova objetiva. Tem que saber a gramática. Saber escrever. Tem que saber a gramática. Aí, de repente, você me pergunta assim, Kilma, com a experiência que você tem, qual o erro mais cometido na parte gramatical? Sim. A acentuação gráfica. Juro, eu pensei que você fosse falar concordância. Acentuação gráfica. Acentuação. As pessoas... Eu não sei, eu não vou falar que seja preguiça, não. É a falta de conhecimento mesmo, né? Então, as pessoas estão escrevendo, não colocam acento nas palavras. Acostuma no dedinho aqui, não precisa mais. Isso é tão grave, isso. O WhatsApp... Muito tempo? Tira muito ponto. Sim. Inclusive, não tem nada a ver o que eu vou falar com a Sesgan Rio. Eu vou falar de outra banca. Certo. Por exemplo, IBFC. Se você errar muito na parte de acentuação gráfica e a parte de ortografia oficial, que são 2 conteúdos que estão interligados, só ali você perde 4 pontos. Meu Deus. Por exemplo, às vezes essa banca aplica provas que valem 10 pontos apenas a redação.
Então, você perde quase metade. Quase metade. Entendeu? Então, isso é muito então, grave. Então, tem que prestar atenção, né? Prestar atenção. Gente, tem que prestar atenção em pontuação, isso. gente. Presta atenção em pontuação. Tem que estudar a pontuação, tem que estudar essa parte de ortografia. Né? Isso, ok? A vírgula também é um dos conteúdos que bate o recorde. O erro do pessoal ali. Dá pessoal, uma olhadinha na parte gramatical de vírgula, isso, né? a pontuação, a vírgula, sobretudo a vírgula, né? Uhum. Há um tópico também que é bem interessante abordar, é a questão da translineação, que é quando você muda de uma linha para outra, né? Sim. Sem que a palavra tenha terminado. Ah, boa, professora. Então tá aqui no limite da página. Isso. Aqui você tem, né, a margem, aí você vai passar de uma linha para outra. Aí você tem que ter cuidado. Hoje não tanto faz. Hoje tanto não coube. Aí hoje tanto faz você usar um hífen ou usar aquele que a gente chama de underline, né? Que não é nem brasileiro esse nome. Aí você pode usar o hífen ou o underline. Só que você tem que ter cuidado com algumas coisas. Vamos começar aqui, ó. Limite. Só pode fazer isso durante o texto inteiro 6 vezes. É mesmo, professora? Aí o sétimo... A sétima ocorrência já começa a tirar ponto. Segundo. Por isso que é importante, então, o rascunho, para você saber o tamanho da sua letra, para ver se vai caber. Eu digo assim, ó, sem sombra de dúvidas nenhuma. O rascunho é indispensável. Você tem que se organizar para você fazer organização de pensamentos de acordo com aquele tema, rascunho e ainda folha original. É isso aí em 1 hora. Né, a informação que a gente passa. Aí, quando se trata dessa questão da translineação, a pessoa tem que ter 3 cuidados básicos além da quantidade. Quais são os cuidados? Não deixar a vogal sozinha. No início e no fim da linha. Ou no início ou no fim da linha, né? Essa condição alternativa. Cuidado para não dividir as sílabas em pontos que formem nome próprio personativo. Ou seja, nome de pessoa. Quilma tem que kill me inteiro. Se for kill... É impossível. É impossível. Ave Maria. Ó, eu tenho uma amiga que é médica. Amiga de infância, né? Hoje a gente assim, se distanciou totalmente. Mas o nome dela é Dini. Por exemplo, Dini, né? Se fosse um nome que terminaria ali em Dini, aí colocasse Dini aqui, ou Clau, um exemplo, aí já seria nome próprio personativo, tanto de um lado quanto do outro. Aí o examinador poderia contar ali o quê? Como 2 erros. A gente deu um exemplo aqui aleatório, né? Mas aí 2 erros que seriam de nome próprio personativo. Mas a pessoa vai separar agora. Ela não pode deixar o A e botar o agora lá. Não, o que ela tem que fazer? Ela tem que deixar aquele espaço, é muito mais vantajoso. Deixar o espaço. O espaço que caberia o A. Que caberia o A. Ele não caberia só o A? Não posso colocar só o A. O que é que eu faço? Eu deixo o espaço. É claro que eu tenho que agir com bom senso. Professora, mas estava um espaço gigante. Então caberia a palavra toda? Aí se havia só aquele espaço pequenininho... Aí você não coloca a vogal sozinha. Eu falo vogal porque eu acho impossível alguém deixar consoante. Mas não deixe letra sozinha. Letra sozinha. Nem no início, nem no fim da linha. E a outra, eu falei do nome próprio personativo. E a outra é palavra de baixo calão. Pelo amor de Deus. Por exemplo, ó. Tem gente que põe embaixo. Não, você vai falar do governo federal. Aí você coloca o federal. Aí você colocou aqui Fed. Tá. Entendi. Entendeu? Aí você tá falando, por exemplo, do campo lexical do namoro. Aí alguma coisa lá você falou cupido. Aí você colocou só um palavrão. Cupido, professor. Aí você colocou a palavrinha lá. O palavrão, a palavrinha que denota um palavrão. Aí você vai falar, por exemplo, de um naufrágio, alguma coisa, vai dar como exemplo em uma redação. Aí você coloca transatlântico, aí botou transa. Então são palavras de baixo calão. Entendi. Moribunda. Disputa. Deputada, entendeu? Então, esse tipo de coisa aí vai atrapalhar a estética da redação. Entendi. Então, tem que ter pensa estética. Que não tem dica? Tem, é muita dica. Tem tá que certo? falar para os meninos prestarem atenção. Gente, presta atenção, porque tem gente que não presta. Pois é. Uma coisa também, Claudine, que eu falo assim, é recorde quando se trata de uso de palavra ou expressão equivocada na redação. É o famoso através de. Eu só posso usar através de se for no sentido de atravessar.
Gente, eu através quase não uso através de pela lógica. Eu não posso usar pela lógica, tá? Por exemplo, os meninos que estão coordenando ali o podcast estão lá do outro lado, Sim. há um vidro ali, e eu estou vendo através do vidro. Aí tudo bem. Uhum. Eu posso usar o através de, porque Certo. a minha visão atravessa. Uhum. Caso contrário, se não der essa conotação, eu não posso usar. Eu vou usar por meio de. Então, o governo, por meio de políticas públicas. E não através de políticas públicas. Outra dica importante é o onde. A reitoria se comunica com os alunos por meio de Isso, ou por intermédio. Por meio por intermédio. E outra é o onde. Você só pode usar o onde se for na retomada de lugar físico. Uhum. Eu não posso falar em agosto onde, porque agosto vai indicar um tempo. Então eu posso falar época em que, ou mês no qual, ou quando. Eu só posso usar o onde se for na retomada de lugar físico. Então, pegando assim, porque eu corrijo muitas redações por semana, e são os erros assim que a gente percebe mais comum do pessoal, né? Então, essa questão. E em relação à estrutura da redação de nível superior, sim, eu creio, tá? Olha que é difícil eu errar em relação a o que a banca pode cobrar pela experiência que a gente vai tendo com as bancas. A banca vai dar uma questão, ela vai passar ali uma questão discursiva, ela vai passar primeiramente ali um texto motivador, ou mais, tá? Uma coisa interessante é que quando a banca coloca no enunciado assim, Claudine, de acordo com o texto acima, de caráter meramente motivador. Se a banca colocar essa informação, não copie na íntegra o que está no texto. Porque se você copiar, a banca vai constatar que houve um plágio. E plágio é crime. Então tem que ter muito cuidado com esse negócio, com a informação que o enunciado carrega. Certo. Tá? Então se a banca colocar meramente motivador, não copie o que está lá. Você pode até copiar de forma parafraseada. Certo. A paráfrase, para quem não sabe, é você reescrever algo mantendo o mesmo sentido original, porém de forma diferente. Não copiando na íntegra, como está lá no copiou, colou, jamais. Tá certo? E aí só esticando um pouquinho aqui, para a gente não esquecer dessa dica importante, Claro. a Sesgran Rio, a gente se baseando ali na prova do IPEA, Sim. ela deu o texto motivador. Diferentemente das outras bancas, ela não deu o tema. O aluno que, ao ler o texto, que vai extrair o assunto do texto. Então, você que vai fazer a prova domingo, não fique esperando 100% que a banca te dê ali o tema. A banca pode aparecer, pode cobrar dessa forma, pode aparecer dessa forma. O texto, e desse texto, o candidato que venha extrair o tema. Aí ela vai apresentar aqueles tópicos, que é isso que vai constituir a questão discursiva. Eu aposto em 3 aspectos, ou 3 tópicos. Aí como é que você vai fazer a distribuição? Em parágrafos, introdução. Na introdução, você não pode deixar de apresentar o tema. Pelo amor de forma alguma, você vai perder ponto com isso. Isso é bom né? também, professora, a senhora falar. O que é em cada, né, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. O que ele necessariamente tem que colocar. Isso é o que está vindo. A gente está na conexão. Olha só. Introdução, o aluno tem que apresentar o tema. Professora, eu vou ali apresentar os aspectos. Apresente de forma bem resumida também, senão fica muito extenso, tá? Lembrando que a introdução, ela não pode ser muito extensa. Somando introdução com conclusão, eu não posso deixar maior ou igual do que
a totalidade ali dos parágrafos, da quantidade de linhas dos parágrafos de desenvolvimento. Certo. Olha o nome, desenvolvimento, então ele tem que ser maior. Uhum. Então é bom lembrar isso, né? Então, introdução. Professora, e aí o aspecto 1 que a banca colocou lá? Às vezes ela coloca T1, T2, T3, ou coloca 1, 2, 3, ou ABC. A César Gran Hill eu aposto em ABC, tá? Aí você vai pegar o segundo parágrafo, porque a introdução você já fez no parágrafo 1. Aí você vai pegar aqui o segundo parágrafo e vai responder ao primeiro aspecto. Pode instalar o Azinho, né? Ou então 1, mas eu aposto aí que eles colocam ali as letrinhas mesmo. Aí o terceiro parágrafo você vai responder ao aspecto 2. Aí você vai fazer 1, 2, 3, 4, né? Então aqui, introdução, 3 parágrafos de desenvolvimento, 1 para cada aspecto, e por último você fecha com uma conclusão. Entendi. Entendeu? Aí o nível... Já tô ficando craque. O nível superior, aí a gente aposta de 35, eu tô voltando, né, para você não esquecer, de 35 a 45 linhas. Sim. Mas é importante ler as orientações, porque o próprio edital vai dizer isso. Não há número mínimo nem máximo de linhas. Isso será abordado, será informado no dia da prova. Entendeu? Então será informado. Não, tem que ser informado, porque senão como é que o aluno vai ter base, né? De como que vai escrever. Porque se ele fizer mais ou menos... Aí pode... Se for menos que o mínimo e mais do que o máximo, né? Do que o máximo. Aí ele fica prejudicado também. Tira ponto ou ele é desclassificado? Isso aí, o Claudine, essa informação no edital... Eu não consegui observar, eu li a parte de redação todinha, eu não consegui enxergar isso aí. Mas normalmente as bancas eliminam. Aí você me pergunta bem assim, ó. Ô, Kilma, quais são os critérios para eliminação da redação? Se você elaborar a redação em verso, é quando você faz ali só no meio da página? Entendi. Vai ser eliminado. Tem que ser em prosa. Em prosa é linha cheia. E a linha cheia, ela vem ali, ó, com aquele recuo de cada parágrafo, quando você vai começar. Sabe aquela caneta Bic? A tampinha dela? Sim. Aí você pega aquela extensãozinha mais fina e ali mais ou menos 2,5 centímetros. Ali é um padrão. Aí você sempre vai usando aquilo ali, porque vai ficar bem organizado e vai ficar bem padronizado. Aquela extensãozinha da tampa da caneta Bic. É a Bic. Não é propaganda da marca. É porque ela é a mais indicada mesmo, porque eu já fiz essa verificação. Tá? Aí, fazer a redação em verso. Eliminado. Professora, a minha letra é ilegível. Isso vai ser até... Eu digo que o examinador vai verificar isso até antes de se você fez em verso ou não. Como é que você vai fazer um hieroglifo ou hieróglifo, essa palavra tem dupla prosódia, tanto faz, né? Como é que você vai fazer um hieroglifo para o examinador decifrar? Ele não tem paciência, ele não tá ali para isso. Então, tem que ser letra legível, não precisa ser bonita, mas tem que ser legível. Vai ser eliminado. E tome cuidado para não fazer menos ou mais do que o recomendado ali. Não, eu não falo nem recomendado, porque recomendado parece estar suavizando, né? O exigido. O exigido. Porque aí impõe. Não pode. E outra coisa, Claudinho. Vamos supor que a banca tenha colocado o mínimo de 20 linhas. Aí você escreveu 19 e na linha 20 você colocou só a metade da palavra que veio da linha 19. Aí não é considerado uma linha efetivamente escrita. É considerado 19. Considerado 19. Então, tem que obedecer a todo tem que preencher pelo menos metade da última linha. Tem que ser pelo menos ali, eu sempre falo, você tem que se garantir. Então, pelo menos até a metade. Para dar uma linha efetivamente escrita. Entendi. Entendeu? Então, aí, isso aí também... Rascunho. Há bancas que eliminam. Rascunho. Fazer rascunho. Beleza? Aí, as pessoas ficam nesse momento, assim, de tensão, né?
Qual o candidato que não fica apreensivo? Qual? Seria até demagogia falar que não, né? Todo mundo. Eles ficam assim, ó, professora, o que você acha que vai cair? Porque os alunos querem saber os temas, né? Você quer saber também, Claudinha? Eu quero saber. Ó, eu aposto muito em políticas públicas. O que eu penso, logicamente? Se você pegar todos os blocos temáticos, de 1 a 7, você vai perceber que políticas públicas está sendo cobrada em todos. Em todos. Aí é uma coisa que eu aposto bastante. Quando você pega diversidade e inclusão social. Também bastante. Está em todos. Quando você pega ali a questão de gestão de pessoas. Também. Gestão de projetos. Gestão de processos. Transparência. E já aproveita e estude a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Se está sendo cobrado em todos os concursos, Caixa Econômica, eu não preciso nem falar. Todos. Né? Mas essa questão é por conta da privacidade digital. Né? O que mais que a gente pode abordar? Basicamente, eu falei gestão governamental, não falei? Não. Eu estou contando aqui nos dedos para eu não me perder, né? Gestão governamental. Na gestão governamental, você tem ali o planejamento estratégico, a análise SWOT, que é chamada aqui no Brasil de análise fofa, que forças, fraquezas, né? Então, isso aí você tem que estar afiado para poder desenvolver uma boa redação na sua prova. Nossa, professora, quantas dicas valiosas, Se a gente tivesse tempo, Claudinha, aqui só com dicas, a gente não tem mais tempo. Mas essas foram preciosas. Se todo mundo que ouviu anotou e vai colocar em prática, vai tirar aí, no mínimo, 80. Tem que tirar no mínimo 80, assim, para sobressair mesmo, para passar na frente de muita gente. Né? Senão não vai, não se a gente for pelo padrão das demais bancas, ali a gente fala muito em 70% para poder garantir uma aprovação. Para garantir uma aprovação. A gente já não está falando de nota de corte. A gente está falando de aprovação. Mas acaba sendo, né? Porque tem que estar num nível, né? Mas não é para apavorar, não. Não pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo, fazer tranquilo. Eu sempre falo assim, confie naquilo que você estudou. Como a Claudine falou, o psicológico, ele pode tanto te favorecer quanto te desfavorecer. O psicológico, ele faz um estrago se a gente deixar se levar por isso, né? Então tem que ter um controle emocional muito forte. Tanto é que há pessoas que treinam muito essa questão emocional, né? Para poder passar em concurso. É verdade. E tem que manter a tranquilidade, não deixar de estudar, porque isso é impossível, e acreditar naquilo que estudou. É isso. E esses são os tópicos aí, assim, os temas, né, que eu creio mesmo, eu quero chegar assim segunda-feira e falar, Glória, acertei mais um. Beleza. Mais um para conta. E lembrando que pra gente acertar um tema, não é assim não, vai cair isso, não, a gente aposta em vários dentro daquele contexto e a gente acerta um. É verdade, professora. Professora, muito obrigada. Nosso tempo está acabando. Já acabou. Já. Mas a gente fala, né? Quer falar mais, porque a gente quer ajudar todo mundo, quer que todo mundo, pelo menos a grande maioria, consiga passar nesse. Né? Mas nós teremos aí alguns anos de muitos concursos. Se Deus não quiser. Desanimem, né? É isso aí. A professora Kilma deu aí os passos, né? Para você fazer passos. Para você fazer uma excelente redação. Assista, veja de novo, revise e lembrando que sábado agora nós teremos um aulão, a professora estará lá no aulão. Estarei também, sim, com mais dicas. Mais dicas, abraços, sorrisos, né? Dando aquela força para quem vai fazer a prova no domingo. Então, não se esqueçam que dia 17 nós estaremos lá em Águas Claras fazendo o nosso aulão, dando as últimas dicas, tirando as últimas dúvidas e o mais importante que a gente falou aqui, dando aquele abraço, aquela força. Sim, a equipe maravilhosa, né? Muitos professores bons, todos, né? A gente tá lá junto com vocês na reta final para esse concurso tão falado, tão discutido, tão esperado e que será realizado agora no próximo domingo.
Então, estaremos lá no sábado, dia 17, no nosso campus de Águas Claras, esperando vocês de portas e braços abertos. E é isso, gente. Estamos terminando mais uma vez o nosso podcast Uniprocessos. Se você gostou, dê um like aí pra gente. E lembrando que nós estamos em todas as plataformas de áudio. E até o próximo podcast. Até mais, pessoal. Obrigada.